Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Eu cumprimento a igreja e as crianças com a paz do Senhor Jesus, amém? Irmãos, o Fernando está aqui para me dar um reforço, para mim, se eu chorar e desabar aqui, ele continuar. A gente passou um susto com a nossa filhinha, há uns meses atrás, com a Radassa, e ela estava desacordada. Ela, desde manhã, né? Ela não acordava e ela sempre acorda felizinha, passando a mãozinha no nosso rosto. E ela não estava assim. E nós esperamos até um pouco, achamos que ela iria voltar, que ela iria acordar. E ela não acordava, ela nem mamava. E aquilo começou a nos assustar. E até que a gente viu que ela não ia voltar, ela não estava voltando. E nós fomos para o hospital evangélico. E lá nós passamos o dia todo. E fizemos um exame. E chegamos lá. O doutor falou, olha, vamos pedir um exame, né? Os exames de sangue. Foram feitos vários exames nela. E nem para os exames ela estava reagindo, ela não acordava. Colocavam sonda, tira sonda, põe a sonda, tira sangue e nada dela reagir. E aquilo nos deixava mais angustiados e a febre não passava. E foram feitos, né, a coleta desses exames e a gente ficou no aguardo. Nisso o Fernando voltou para o trabalho, teve que voltar para a loja. E eu fiquei lá, a minha mãe estava comigo. E nós ficamos aguardando o resultado e aquela demora. E o Fernando me ligou e falou, amor, Deus me falou agora que isso não é para médico. Você vai entrar na sala e o médico vai falar que ela não tem nada. E eu entrei, o médico nos chamou. E aquele momento a gente já entra esperando, né? E ele ficou analisando aqueles papéis e olhou para nós e falou assim, mãe, nós demoramos um pouco, porque nós não sabemos o que a sua filha tem. Os exames dela estão perfeitos. E nós não sabemos o porquê ela está assim. Mas nós vamos preparar um soro agora. E vamos dar para ela reagir. Para ver se ela desperta. Mas se ela não despertar, nós vamos ter que internar e estudar o caso dela. E nisso nós nos encaminhamos, nós descemos para a ala de baixo. E chegamos lá, várias enfermeiras já foi pegando ela. E foi falando, nossa mãe, é muito estranho. Nunca aconteceu isso, já demos medicamentos, já tentamos reanimá-la e ela não acorda. E naquilo eu fui para a sala com ela e só podia estar eu e ela lá. Nisso os meus pais já entraram em contato, o Fernando pedindo oração, os meus sogros, a minha família. E o nosso pastor também, pastor Ezequiel, a irmã Nilci, nos ajudando em oração. E eu estava lá com ela, até que o meu telefone toca e um número desconhecido me ligou. Uma irmã com um sotaque meio nordestino e falou assim, filha, eu entrei em contato com você e você está numa situação difícil agora. É isso que eu te digo. Tem muitas vozes entrando agora em clamor pela tua filha.
Mas eis que eu te dei autoridade. E você vai se levantar. E você vai estender a tua mão sobre o que eu te dei. Porque você nem conseguia gerar. E eu te dei esse presente. Eu estou te esperando. Estou esperando a sua oração. E naquele momento, irmãos, parece ser fácil voltar e falar, eu só vou orar aqui agora. Mas para mim não foi fácil. Porque aquilo me chocou. Porque muitas das vezes, em meio ao caos, em meio à luta que nós passamos, muitas das vezes nós esquecemos quem nós servimos. Nós recorremos a tudo, menos aquele que é o dono do milagre. E eu fiquei com vergonha. Eu sou sincera em dizer que eu fiquei com vergonha naquele momento. Porque eu falei, poxa, com toda essa correria e às vezes a gente naquela situação difícil, nós esquecemos, né, muitas das vezes de orar ali. E eu só sabia chorar. E naquele momento, eu sem palavras, eu só estendi a mão sobre a vida da Radassa e pedi para o Senhor fazer que seja feita a vontade dEle. E orei ali, e a enfermeira ia toda hora lá para medir saturação, ver a febre, se voltava. E a febre já estava estável, mas daí ela estava ficando fria. E aquilo começou a me assustar, e pálida. E eu orei, e não foi de imediato. Muitas das vezes nós vamos orar ali, mas não vai ser no nosso tempo, né? E a enfermeira falou, olha mãe, o doutor está em atendimento agora, mas logo ele vai descer. E se ela não reagir, nós vamos ter que interná-la. E passaram uns minutos, e a doutora falou assim, olha, o doutor está descendo, mãe. E eu olhava a Radassa e nada dela acordar. Até que eu ouvi, eu estava na penúltima salinha, assim. E é tudo de cortina, né? Não é porta, é uns vãos. E eu escutei ele parou na recepção, tinha as enfermeiras. E eu olhei assim, olhava ele e olhava a Radassa, e nada dela acordar. E eu cheguei ali e segurei a mãozinha dela. E eu falei, Deus, é agora. Irmãos, eu escutava o passo daquele médico chegando na minha sala. Eu estava com a mão na Radassa e de repente ela acordou. E ela olhou assim pra mim, com aquele olharzinho. Quando eles acabam de acordar, né? Eles ficam meio perdidinhos. E ela deu um sorrisinho, meio assim, sem graça. O médico abriu assim a cortina. E aí as enfermeiras vieram correndo. E falou, mãe, ela acordou. Fizeram vários exames nela. Tiraram, né, para ver se ela tinha mais febre, saturação de novo, todo aquele procedimento. E estava tudo perfeito, irmãos. E tinha uma enfermeira lá, que ela falou, moça, eu sou teimosa. Eu falei, você é? Ela falou, sim, eu sou afastada da igreja. Quando você chegou,
a sua bebê. Aquilo me queimou por dentro, porque eu sabia que era para Deus aquela situação. E agora eu vendo isso, eu volto. Eu volto para onde eu nunca deveria ter saído. Eu também tenho 2 filhos e eu tenho que voltar. Tenho que voltar por eles. E eu conversei com ela, eu falei, você tem que voltar mesmo, né? É o melhor caminho, é o único caminho, e é Ele que fez isso daqui agora. Então, irmãos, eu louvo a Deus pela vida da minha filhinha. É o primeiro congresso dela e ela é o nosso milagrinho desde o nascimento, porque eu não conseguia gerar, e só da vidinha dela aqui. E o nosso Deus é um Deus grande, é um Deus de obras grandes. Ele pode curar um cadeirante, Ele pode curar uma pessoa que está enferma. Mas o nosso Deus é um Deus de detalhes, é um Deus de cor. Sabe aquelas coisas pequenas que às vezes nós achamos que não é nada, mas é tudo. Ele faz, Ele vai além, Ele nos surpreende. Porque a nossa vida tem que testificar. A presença dEle tem que aparecer, tem que crescer em nós. Então eu louvo e agradeço a Deus por esta oportunidade. Agradeço a Deus pelos meus pais, que não desistiram de mim. Porque eu vim daqui, ó. Eu vim daqui. E hoje Deus me deu essa bênção e o privilégio de eu ter um fruto, o meu frutinho. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.